formando um padrão de onda estacionária a partir dali, não é verdade? Esse padrão de onda estacionária pode ser puro, como nós vimos lá no vídeo de visualização de ondas estacionárias. Mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Pode ser parcial, parte da onda vai ser transmitida e uma parte volta e vai compor um padrão de onda estacionária. É interessante notar que essas ondas estacionárias que vão aparecer, dependendo da característica da linha, eu posso não vê-las. Quando? Se a impedância característica da linha for igual à impedância característica da carga. Nessa condição eu não tenho reflexão. Nessa condição a reflexão é nula. Portanto, taxa de onda estacionária 1. Coeficiente de reflexão 0. Não é assim? Outra maneira de não ter reflexão é quando eu considero o caso ideal de uma linha de comprimento infinito. Se a linha tem comprimento infinito, ainda que ela termine numa carga diferente, de impedância característica diferente da linha, a reflexão é nula, ou seja, eu não tenho onda estacionária nenhuma formada. O comprimento dela é infinito. Então, lembrando, se é infinito, quando é que ela vai chegar lá no final? Ou seja, nunca vai ter essa reflexão. Então, quando eu falo uma linha de transmissão de comprimento infinito, uma linha de transmissão finita, porém terminada numa carga casada, no frigir dos ovos é a mesma coisa. Eu não tenho erro de reflexão, nada em nenhum dos dois casos. Né? Aí no caderno 8, tem uma sequência de expressões de 1 até 4, que são aquelas que nós vimos no caderno 7. As expressões do coeficiente de reflexão, da taxa de onda estacionária, tá? Nós vimos lá. Chama-se a atenção aqui, no caso de vocês estarem trabalhando com outra literatura britânica, antiga, onde lá o coeficiente a taxa de onda estacionária, melhor dizendo, enquanto aqui eu falei para vocês que varia de 1 a infinito, vocês viram isso na teoria, não viram lá na teoria 2? Taxa de onda estacionária, o SWR, varia de 1 até infinito. 1, casamento perfeito. Infinito, total descasamento, reflexão total. Não é isso? Nessa literatura antiga, os caras mudam. 1, para eles, ainda é o casamento total, mas perfeito, mas 0 seria o descasamento total. Ou seja, total descasamento. 0 a 1, ou 1 a 0. Mas é só em alguns livros britânicos e antigos. Mas eu chamo a atenção que eventualmente vocês encontram, tem uma negociação, poxa, o Dinaldo mostrou errado pra gente, tá? Não é o caso. Tá certo? Mas em linhas gerais é aquilo que eu contei no caderno 7 para vocês. O SWR, ou seja, a taxa de onda estacionária, virando de 1 a infinito. Tá? Fica aí com... Para que a gente possa medir esse SWR, entretanto, eu tenho aqui algumas possibilidades. Uma possibilidade é a utilização do que a gente chama de linha fendida, que é isso aqui. Ó. Uma linha fendida, eu vou passar para vocês, está aqui ela. Está aqui a linha fendida. Tá? A linha fendida ela é composta de um guia de ondas, que é uma das aplicações dos guias de ondas. O que é? É usar o guia de onda para fabricar, para compor outros dispositivos. Um deles é uma linha fendida. Então isso que vocês veem como desenho lá no SADIC, é isso aqui. Então é um trecho de guia de ondas com uma ranhura, uma fenda na dimensão mais larga dele, aqui superior, uma fenda longitudinal bem no centro dela. Tá? Nesse centro dela eu tenho aqui uma ponta de prova. Vocês vão ver, eu vou passar para vocês. Ela está bem nessa ponta de prova. E essa fenda aqui está para que esse cabo, ou seja, essa ponta de prova possa se deslocar ao longo da estrutura. Tá? Essa ponta de prova aqui eu vou acoplar, por exemplo, no medidor de SWR. Pensaram que não, mas nós temos medidores de SWR, ou seja, eu posso medir e controlar o SWR diretamente, sem estar fazendo cálculo, usando a carta de Schmidt que eu posso utilizar, ou aquelas equações que foram apresentadas a vocês em teoria 2,
eu posso ter o medidor, medir direto. Eu vou lá, acoplo aqui nesse terminal chamado BNC, acoplo o medo e faço a leitura direta. E claro, à medida que eu ponho essa ponta de prova numa posição diferente da linha, a gente sabe que a condição de impedância muda, não é isso? Ao longo da linha. Detalhe, ela é periódica, ela se repete a cada lâmina sobre 2. Não é verdade? Vocês viram isso na teoria, não foi? Pois é, então isso aqui a gente pode comprovar medindo o SWR em cada posição. Então, obviamente, quando eu vou mudando a impedância, o SWR também vai mudando. A condição de reflexão e transmissão na linha muda. Tá? Então, vou passar aí para vocês, sei lá. Só para ilustrar vocês, esse é um kit didático que nós não fabricamos aqui. Esse é um chinês, tá? Nós compramos esse chinês aqui, está aqui ele. Ele é composto do gerador de micro-ondas, um amplificador seletivo, para que a gente possa amplificar em algumas faixas de frequência, já que o sinal também é baixinho. Aí vem a série desses equipamentos, todos metálicos aí, tudo passivo, ó. Tá vendo aí? Só artifício mecânico, só usinagem mecânica, precisa de uma certa precisão para fazer. Mas nada que aqui a gente não pudesse ter, mas nós não temos fabricante disso aqui. Tá? Isso aí com os cabos. Aqui em cima eu tenho o medidor de potência, aqui eu tenho o detector de onda. Só isso. Diz-me quanto custou isso aqui? Cada conjunto desse aqui, ó. Quanto custa? 25 mil. Hein? 25 mil. 25 vai trazer só a linha fendida. Não, em reais. 60 mil reais. 60 e uns quebradinhos quando nós compramos. Nós compramos 2 deles. Então isso, só para que a gente tenha uma ideia da dificuldade que nós temos para montar um laboratório aqui. O ideal seria que nós tivéssemos um laboratório desse aqui, como tem mais ou menos aqui em circuito, 2 por bancada. Já dava um negócio bacana, 2 por bancada, tal, 20 aqui, seriam 10 conjuntos desses. Mais uns 4 de reserva, a gente tem que ter, os 14 mataria essa charada. Eu multiplico por 60 para uma disciplina. Claro que com esse eu posso utilizar nessa disciplina aqui, mas posso utilizar, por exemplo, em micro-ondas. Uma disciplina optativa de vocês que no próximo semestre der certo, vamos ofertar. Mas é muito pouco, muito dinheiro para pouca. Até porque não é de precisão, isso é um kit didático. Tem muitas limitações, eu vou contar daqui a pouco para vocês. Em termos de precisão, se eu quisesse utilizar isso aqui como laboratório para fazer uma pesquisa, Onde o precisão sairia fazendo a precisão, eu vou comprar uma parte para cada um. Lembra que eu falei do HP? Só o medidor de potência, só o sensor dele, não era o medidor, só o sensor era $5 mil para uma faixa de frequência. Então, se eu comprar de 1 por 1 para fazer o kit, eu vou mais caro também. Eles vendem isso separado, essas coisas. Eu compro o guia de onda separado, eu compro tudo. Por exemplo, um dos dispositivos que eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui eu compro separado, isso vem no kit, mas eu compro separado. Isso aqui é um curto-circuito. Esse é o curto-circuito. É uma chapa de metal, 200 dólares. Tá? Cuidado que é para não... O que tem de diferente nessas... Nada, é de metal. O cara faz uma usinagem bacana, faz um buraco aí, 4 buracos e pronto. 200 dólares. Ali não tem combate. Não dá para estabelecer assim. Tá certo? Então é isso aí. Não pode fazer isso aqui. Então essa linha fendida eu posso acoplar diretamente no medidor desse SWR e fazer a leitura direta dele. Tá? Só que essa ponta de prova dele aí, ele, como penetra no guia, ela pode perturbar a distribuição de campos lá dentro. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Eu vou passar em zonas onde eu tenho uma intensidade maior de campo, uma intensidade menor. Dependendo do que eu tiver colocado, ele pode perturbar o campo. Especialmente quando em zonas onde o SWR é muito elevado. Se ele for muito elevado,
eu precisaria às vezes enfiar um pouco mais essa ponta aí dentro. Quanto mais eu enfio a ponta de prova, mais perturbação eu causo. Né? Então isso é um negócio que aí essa medida direta vai ficar complicada. Mas eu tenho umas medidas indiretas para fazer. Eu vou entrar nesse detalhe. Quem fizer micro-ondas vai ver isso aí com a gente lá na frente. Tá? Aqui, na folha seguinte, tem uma sequência de curvas aqui, 4, isso aqui é importante para a gente. Por que é importante? Porque às vezes eu estou fazendo umas medições no sistema e estou lá vendo na tela do osciloscópio, vejo umas curvas, que negócio é esse? Eu não sei o que é isso aí. Por exemplo, isso aí poderia representar para a gente o espectro da onda quando eu acoplasse no meu sistema, tenho uma transmissão e ponho lá no final uma carga que eu desconheço, eu não sei que carga é aquela, nem ideia do que é. Olhando só para a tela do osciloscópio, eu já tenho condição de dizer alguma coisa. Por quê? Se vocês olharem aí a primeira curva, aqui eu tenho na ordenada, isso aqui é a posição ou a distância entre a carga, digamos, ela está no final da linha de transmissão. Entre a carga e a posição onde eu estou fazendo a medição. Tá? Então aqui na horizontal está medindo essa distância da carga a um ponto da linha de transmissão. E na vertical é a intensidade do campo elétrico. Tá? Então se a gente olhar, essa de cima está escrito aqui curto-circuito. Ora, faz sentido. Porque o que eu tenho? Aqui onde está a carga, ou seja, na barrinha aqui do lado, a intensidade do campo elétrico é nula. E eu sei que o curto-circuito, a intensidade do campo elétrico é nula. Então isso aqui representa um curto-circuito. Na logo seguinte embaixo, vejam que a intensidade do campo elétrico é a máxima. É um circuito aberto. Porque no aberto é que eu tenho o máximo de campo elétrico. Observem que as duas de baixo nem é um máximo, nem é um mínimo, está no meio aí da história. Então isso aí se complicou. Tem duas situações. Além de estar no meio, vejam que a curva ela eleva um pouco. Ela saiu da referência que eu tinha na horizontal. Ela deu uma subida. Toda vez que ela dá essa mobilidade na vertical, a gente identifica isso como uma perda na linha de transmissão. Tá? Ou na carga, é uma carga com perdas. Tá? Porque eu tenho cargas puramente capacitiva ou indutiva, mas tenho cargas com perda, com parte resistiva. Então toda vez que eu tiver perda, esse sinal que eu estou olhando lá na tela, ele dá uma deslocada. Então já olhando para opa, peraí, isso aqui tem perda. Não, está no nível de referência, não tem perdas, é uma carga aí que eu vou dizer sem perda alguma. Agora, como é que eu sei que ela é capacitiva ou se ela é indutiva? São os dois tipos aí. Se o meu sinal, a partir do ponto onde ele está colocado, ele decresce, a carga é capacitiva. Se ela cresce, se a intensidade do campo elétrico a tendência a crescer, a partir dali da posição da carga, o sinal, a carga é do tipo indutivo. Ou seja, só olhar para a tela eu já sei, eu posso não saber o valor ainda. Depois eu vou medir, depois eu vou identificar, mas eu já sei o que me espera aí na frente. Tá? E isso me facilita, por exemplo, se eu quiser diminuir reflexões, perda de potência no meu sistema. Por quê? Se eu tenho uma carga, já olhei para a tela e vi que aquilo é uma carga capacitiva, eu não sei qual o valor. Eu já sei que se eu ajustar, colocar na minha linha de transmissão, no meu sistema, uma carga indutiva, eu vou compensar aquele capacitivo. Não é verdade? Eu ponho em paralelo com ele uma estrutura com característica indutiva, eu vou compensar aquela característica passiva da carga. Ou seja, eu vou aproximar da ressonância, com isso eu vou permitir que a potência chegue mais fácil, uma maior parcela de potência chegue na carga. Ou seja, só com esses conhecimentos a gente já dá uma andada boa. Tá? Na página seguinte, nós temos as expressões aí 5, 6 e 7, que nós não vamos explorar aqui com vocês. São expressões que são utilizadas quando eu quero identificar a taxa de onda estacionária estando no laboratório, onde eu vou medir as posições de mínimo de tensão numa linha fendida. Então eu vou correr com esse carro aqui, verifico no meu medidor, no meu detetor de onda, onde eu tenho um mínimo de valor detectado, aquilo lá é um mínimo de tensão. Aí marquei o primeiro, aí vejo qual é a posição aqui, que em cima da linha fendida, vocês viram, ele tem uma marcação milimetrada, né? O cara vai lá e marcar, ficou na posição 80 milímetros, escreve lá. Aí depois ele corre de novo com a linha aqui, aí viu de novo uma posição de mínimo. Agora deu o quê? Deu 100.
Então eu já sei que a distância entre dois mínimos é de 20, dois mínimos consecutivos é o quê? 20 milímetros. Ora, com 20 milímetros a distância entre dois mínimos consecutivos, isso é lambda sobre 2. Lambda G sobre 2. Se ele tem a frequência, o comprimento de onda lá dentro da estrutura, ele sabe a frequência que ele está operando, por exemplo. Tá? Então eu tenho maneira de fazer isso aí. E calcularia com as mesmas medições a taxa de onda estacionária. Ele só precisaria das duas posições de mínimo e do comprimento de onda diária, o lambda G. Então joga na expressão, tchac, já se tem a taxa de onda estacionária. Então, no eletromagnetismo, nós temos uma gama muito grande de possibilidades de identificar parâmetros. Tá? Quer seja por medições, diretas ou indiretas, quer seja usando as expressões matemáticas, aquelas que vocês viram lá em teoria 2, que nem todas são complicadas, eles puxa, vou mexer. Não, são expressões fechadas, muitas vezes até simples. Pode dar trabalho, não pode ser uma calculadora de balcão, né? As 4 operações só. Mas se fizer uma tangente, um negócio desse, resolve a parada. Né? Vocês lembram das expressões para transformação de impedância? Não preciso de grandes calculadoras para fazer isso aí, tá? Demora, às vezes, o trabalho de passar a forma retangular, polar, aquela coisa que demora, não é nada do outro mundo. Então tem essas maneiras de fazer. Tem uma carta de Schmidt também, que é uma possibilidade de utilização para encontrar valores aproximados. E dependendo da minha habilidade, eu vou ter uma aproximação, um valor mais, com mais precisão ou não, mesmo sendo um método gráfico. Não é verdade? Lembram da carta de Schmidt? Lá? Vocês lembram dela? Aqui o desenho dela, carta de Schmidt. Essa que está aqui para mim fica difícil. Não consigo mais enxergar esse negócio aqui. Mas não tem problema. A gente pode expandir esse negócio e... Né? É a única tipo de... Isso aqui é uma carta de impedância, né? Carta de Schmidt é o que a gente chama de carta de impedância. É a única carta de impedância que existe na literatura, será? Com certeza não. Aí na apostila já tem duas. A carta de Schmidt e a carta retangular. Né? A grande vantagem da carta de Schmidt é que eu consigo representar nela qualquer valor de impedância que eu queira. É uma carta formada por um número infinito aí de círculos. Né? Eu tenho os círculos de R constante, ou seja, resistência, e tenho os círculos de reatâncias, pensando aqui falando em impedância, né? Mas posso trabalhar como carta de admitância também. Os de resistência constante são esses círculos aqui, onde a extremidade direita é comum a todos eles. Né? E tenho os de admitância, de reatância. Os círculos que estão aqui 90 graus nesse hemisfério superior e no inferior. E em cima eu represento reatâncias positivas, abaixo reatâncias negativas. Não é isso? Indutiva e reatância capacitiva. É assim? Represento qualquer valor aqui. Já na carta retangular não é possível, porque eu tenho aqui, se eu represento aqui uma impedância de valor 10 ohms, 10J3, marquei bem aqui. Agora eu faço o seguinte, represente a impedância aí, 2 milhões J25. 2 milhões vai sair daqui desse prédio. Né? Porque eu vou fazer de modo linear isso aí. Eu não tenho papel que chegue. Então uma desvantagem da carta retangular, apesar de que para a gente, no primeiro momento, fica mais fácil visualizar, eu já conheço o eixo XY ali retangular, é mais fácil de eu entender isso aí. Representar uma reatância, a parte real e a parte imaginária, usando os eixos XY. Eu já aprendi isso, né? Está dominada essa fatura. Mas se eu aumentar muito, quiser representar duas impedâncias de valores muito diferentes, uma pequenininha e uma muito grande, não tem papel que chegue, aí eu elástico. Já aqui não, eu represento uma pequenininha, represento a grande, tudo no mesmo papel. Tá? Então essa é uma grande vantagem que a gente tem. Para que a gente usa mesmo essa carta de Schmidt? Ela serve para quê? Além de complicar a vida do pessoal, às vezes, no final do curso normalmente que é dado, né? Esse tal de Schmidt. Além disso aí, para que serve a carta de Schmidt?
Vocês fizeram o que lá no Teoria 2 com ela? Vocês usaram para que lá? Isso, uma aplicação dela é essa aí, casamento de impedância. Eu posso usar a carta de Schmitt para isso. Perfeito. Lá com ela, não sei se você viu sempre o tempo chegaram, mas vocês usam a carta de Schmitt para fazer casamento de impedância usando topo simples, topo duplo, topo triplo. Com certeza topo triplo e duplo vocês não viram, mas simples talvez. Inclusive está lá no livro lá do japonês, lá do Sadi. Vocês fizeram casamento de impedância? Usando a carta de Schmitt? Usando a carta e usando as equações. Eu lembro que eu já vi uma lista de exercícios lá do Max, lá com isso. E uma das aplicações é essa, casamento de impedância, que é a aplicação mais conhecida. O que mais que eu posso utilizar? Só para isso? Se for, está muito pouco. Não justifica. Eu posso utilizar, por exemplo, para estudar impedância de entrada numa linha de transmissão. Comportamento dessa impedância de entrada. À medida que eu vou pendurando coisas na linha. Isso me é permitido usando a carta de Schmitt. A vantagem disso aí é que eu posso simular. Hoje em dia já tem carta de Schmitt, aí na literatura, chama. Usando o computador, chama. O cara já vai lá, já aparece a carta de Schmitt na tela, aí tu dá o valor das impedâncias virtual, é mais ou menos isso aí. Digital. Aí tu já coloca o valor da impedância da linha, impedância da carga, e ele já te traça aqueles riscos que vocês fizeram lá, que deveriam ter feito com régua, compasso e tal na linha, já traça tudinho, já mostra, esse negócio tira toda a graça. Mas isso já é possível, já tem, tá? Então, estudos de impedância de entrada e de transmissão. Casamento de impedância. Ele pode ser utilizado também para projetos de osciladores. Por exemplo, na faixa de micro-ondas. Eu quero projetar um oscilador e saber em que faixas eu vou poder trabalhar. Em que condições aquele meu sistema vai oscilar na frequência que eu quero. Eu vou ter que colocar que valores de impedâncias, em que posição no meu projeto para que aquilo aconteça. Eu faço o projeto usando a carta de Schmitt. O que mais que eu posso utilizar? Posso utilizar para identificar impedâncias desconhecidas. Eu posso, assim como eu posso, dada a carga, conhecida a carga, conhecer a linha de transmissão, saber qual é a impedância aqui na entrada, ou seja, na entrada do gerador, eu posso ter o contrário, conheço o gerador, conheço a linha e desconheço a carga. Identificar qual é o valor daquela carga, conhecendo o quê? Coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária. Conheço esses valores, eu vou identificar qual é o valor da carga que eu tenho lá atrás. Então, a carta de Schmitt tem uma versatilidade muito grande, tá? Pra gente, a gente só precisa saber explorar. Bom, esse aí é um. O outro caderno 9 aqui mostra um guia de onda retangular, começa mostrando ele. Aqui, tá? Ele cita aqui um programa Waveguides and Cavities, tá? Que é um programa de guia de ondas e cavidades, que também nós tínhamos lá. Eram dois programas, de carta de Schmitt e esses de guias e cavidades, que permitia que a gente, dado um guia de ondas, por exemplo, retangular, a gente observava, dada uma certa frequência, preenchia com certo dia elétrico, e ele mostrava a distribuição de campos elétrico e magnético na seção dele, que enxergava aqui nas ondas quase que caminhando ali dentro, tá? Como é que ele se distribuiu. Está na mesma condição do outro. Mas já que tem condição de salvação, né? Nesse caderno aqui tem 4 expressões, 4, 5, 6 e 7, que mostram as expressões para comprimento de onda guiado, frequência de operação, no modo TE10. Tá? E
que está importando isso aí? Porque num guia retangular, que é o caso que está sendo tratado aí, o modo T10 é chamado modo dominante. Não é? O que é o modo dominante? É o modo de menor frequência a se propagar no guia de ondas. Não é? E a menor frequência a se propagar, a menor frequência de corte dele, na estrutura toda, é o modo dominante. Ou seja, se eu tenho um guia retangular cujo modo T10, a frequência de corte dele é 6 GHz, por exemplo, eu já sei que qualquer outro modo tem uma frequência superior, precisaria operar uma frequência superior para passar naquele guia. Já que o dominante é T10, ele estava em 6, os outros todos estão acima dele. Tá? Agora estamos falando aqui em guia de ondas, voltando um pouquinho aqui atrás. O guia de ondas é o quê? Uma linha de transmissão, concorda? Eu só tenho esse tipo de linha de transmissão. A única linha de transmissão que eu tenho é guia de onda. Vocês estudaram lá. Que tipo de linha de transmissão vocês estudaram? Só o guia de onda. Qual foi mais? Cabo coaxial. Sim. Hein? Linha bifilar. Vocês começaram com ela. Bifilar. Depois passaram para cabo coaxial. Depois guia de onda. Depois? Fibra ótica. Vocês viram fibra já? Só de... Foi Tem só. um curso de fibra, né? Mas é fibra ótica, uma outra linha de transmissão. O que mais que tem? E vocês viram, eu sei que está lá no Sadico. Está lá. Vocês viram também. Qual foi? Eu vi que está lá. Qual foi a outra que vocês não estão me contando aí? Mas eu sei que tem. Linhas planares. As linhas planares, tipo microfita. Não foi falado de microfita para vocês? Está lá. Microfita, strip line, que é a chamada linha de fita, tá? Fin line, que é a linha de fenda, tá? Então vocês, linha de lâmina, linha de lâmina, vocês têm alguns tipos lá. E elas todas têm uma certa característica, vantagens e desvantagens entre elas. Tá? Por exemplo, quando a gente fala em guia de onda, e o cabo coaxial, digamos que é o que no nosso dia a dia, no corriqueiro aqui, é que se utiliza bastante. Né? Quando é que vantagem eu teria do guia de ondas sobre o cabo coaxial? Quando é que eu vou usar um, quando eu uso o outro? Não tem problema. Depende do cliente, aí o cara gostar. Só gosto de guia, rapaz. Negócio de cabo coaxial não quero saber. Olha, já perdeu a mensagem. Gente, só quero saber de guia. Esse negócio de cabo para mim não dá certo. É mais ou menos assim que funciona, será? Ou tem alguma coisa que eu tenha que obedecer antes de usar um, usar o outro? Agora, vocês viram um bocado de equações lá, calcularam, fazer os cálculos, puxar a frequência, mas assim, para que serve esse treco? Eu não sei quando é que eu vou usar. Quando é que se eu posso usar um ou outro? Será que em qualquer situação eu posso usar um ou outro? De acordo com a meteorologia. Os cabos coaxiais normalmente são utilizados em frequências menores que os guias de onda. Frequência menor quanto? Vamos quantificar isso aí. Os guias, na prática, eles são utilizados em frequências a partir de 3 GHz. Em sistemas onde a frequência é abaixo disso, raramente vocês vão ver guia de onda. Porque quanto menor a frequência, maior o tamanho da estrutura. Então o guia de ondas começa a aumentar, o peso dele aumenta, o volume aumenta, o custo aumenta. Tá? Além de que, um outro fator importante, fator técnico, eu falei o fator econômico, mas eu tenho o fator técnico. Aqui eu tentei fazer aqui, reproduzir, uma curva que mostra a atenuação em relação à frequência. Essa curva aqui em vermelho é de um cabo coaxial. Essa em azul aqui é de um guia de ondas. Então vejam o que acontece aqui, olha, atenuação no guia de ondas, olha, coloquei 2,5, que eu convido falando 2,5 e tal, até 2,
Se eu chegar em 2,5, a atenuação aqui vai para o infinito. Olha. A atenuação no guia de ondas, quando opera abaixo, nessa faixa de 2,5 para baixo, a atenuação é muito grande. Tá? Então a onda não consegue se propagar nele. E já com um cabo coaxial, apesar dela aumentar, e com a frequência, vejam bem, aí eu tentei mostrar isso aqui, que a inclinação daqui é superior a essa. Tá? Então a inclinação do cabo coaxial, à medida que a frequência aumenta, as perdas aumentam mais, no caso a atenuação, que num guia de ondas. Tá? Agora o guia de ondas bacana para ele é nessa faixa aqui, olha, a partir de 3, 4, 5, 6, olha, 7 GHz, é bacana que a atenuação está lá embaixo. Muito menos 2,5, sobe muito a atenuação. Isso são questões práticas que é importante que a gente saiba, porque eu vou precisar definir usar uma coisa ou outra. O próprio cabo coaxial, eu não tenho só um tipo de cabo coaxial. Por exemplo, eu posso pensar no cabo coaxial rígido ou um cabo coaxial flexível. Esses, por exemplo, aqui são flexíveis. Ó. Mas eu tenho um cabo coaxial rígido. Isso também influencia a atenuação. Tá? Os rígidos, digamos, se fosse essa curva aqui de um cabo coaxial rígido, o equivalente dele flexível, essa curva vai estar mais em cima. Eu tenho perdas maiores nos flexíveis que nos rígidos. Quer dizer, na hora de eu fazer a opção, será que eu vou no rígido ou no flexível? Ah, tanto faz, aí pô, não é tanto faz não. Tá? Não é essa história não. Então eu tenho pontos em que, situação em que o cabo coaxial vai levar vantagem, ou seja, quando eu tenho frequências menores, aí de 2,5 GHz, a primeira opção seria essa, mas tem dificuldades à medida que a frequência cresce. 3 GHz eu já não vou usar mais o cabo coaxial. Tá? Tem outra dificuldade no cabo coaxial, por exemplo, a capacidade de transmitir potência. Eu consigo transmitir muito mais num guia de onda do que num cabo coaxial similar, mesmo tamanho, mesma seção reta e tal. Por quê? No guia de ondas, eu tenho guia de ondas retangular, é um tubo, né, com seção reta retangular de metal. Então eu enfio o sinal daqui de um lado e ele vai sair do outro lado ali. Tá? Vai ter uma atenuação razoável aí, tudo bem. O cabo coaxial, como é que ele é? Ele tem normalmente um condutor interno, né? Tem um condutor externo e no meio tem um dielétrico, não é assim? Entre esses dois condutores, quando eu energizo o condutor interno e externo, eu crio uma região onde ali no meio eu tenho um campo elétrico, certo ou não? Entre os dois condutores. Na hora que eu começo a injetar mais potência, o que acontece? A energia que eu vou transportar nesse campo elétrico é cada vez maior. Vai chegar uma hora que eu ocorre aquilo, lembra dos capacitores de placas planas e paralelas, que eu disse para vocês? Tem um limiar que eu vou atingir aquilo que a gente chama de rigidez dielétrica do material. Então vai ter uma hora que não suporta mais, ou seja, é limitado. Esse aqui não tem isso. Eu posso botar o ar, aqui também não, aqui. Tá? E no ar, eu vou com mais tranquilidade, até porque o espaço entre os dois aqui é maior. No outro eu tenho um condutor interno, então a região entre os dois condutores é menor. Então a intensidade de potência que eu devo atingir para alcançar a rigidez dielétrica é bem menor do que no caso do guia de onda. O guia de ondas é como se fosse um cabo coaxial sem o condutor interno. Né? A grosso modo aí, falando, seria mais ou menos isso. Tá? Então, em termos de potência de transmissão, o cabo coaxial perde para o guia de ondas. Tá? Então não é... Poxa, gostei mais daquele que dobra. Não funcionou. Observem aí, por exemplo, no modo T10, essa expressão 4, interessante aqui, mostrar que o comprimento de onda de corte só depende da largura, da maior largura do guia, do 2A. 2A. O lambda C é 2A. Então, se eu quero modificar o comprimento de onda de corte, e consequentemente a frequência de corte, basta que eu mexa com a largura do guia, a maior dimensão dele. Ao aumentar a largura, eu aumento o comprimento de onda de corte. Aumentando o comprimento de onda de corte, eu diminuo a frequência de corte, que não é o inverso da outra. Né? Então tem esse detalhe aqui. É interessante aqui, é destacado que cada guia de ondas pode transportar um número infinito de modos.
não é só um, né? Mas um infinito número de módulos, esses módulos sempre do tipo TE ou TM, que é retangular no caso. Módulos TM não se propagam em vias de onda. O módulo TM se propaga onde? No espaço livre, se propaga entre dois planos paralelos, naquele caso que nós vimos no vídeo, não se propaga em vias de onda. Via de onda ele se propaga os módulos TE e TM, transversal elétrico, também conhecido como tipo H, ou transversal elétrico, conhecido como tipo, transversal elétrico, conhecido como tipo H, transversal magnético, conhecido como tipo E. Está invertido mesmo. TM, tipo E. TE, tipo H, é isso mesmo. Tá? Por que tem esse nome? Os caras botaram a complicar, não era melhor botar E com E. Não é. Modo transversal magnético, ou seja, o campo magnético é transversal à direção de propagação. Tá? Ele é chamado tipo E, por quê? Campo elétrico é o único que tem componente na direção de propagação, daí que ele é chamado tipo E. Tá? E a mesma coisa quando eu fizer para o outro lado. No caso, e o modo TM, será que ele se propaga num dia de ondas? Agora aqui não, mas por que não? Por quê? Eu disse que foi, então está dito, já disse, está dito agora. Se vocês pegarem as equações, não está na apostila, mas vocês pegarem na USADI, tem as expressões para campo elétrico, campo magnético, as equações de onda. Está lá, a equação de onda e as equações das diversas componentes de campo elétrico e campo magnético. Tanto o modo TE quanto o modo TM no via de onda. Se vocês olharem, cada uma delas tem 5 componentes. Tá? Então, o modo TE ele tem 2 componentes elétricas, digamos o EX e o EY, se a propagação for em direção Z, tem o EX e o EY, e o H tem as 3 componentes, X, Y e Z. Tá? Se vocês pegarem uma onda TEM para tentar passar no via de onda, o que vai acontecer? Transversal eletromagnético. Campo elétrico e campo magnético só tem componente na direção transversal, na direção de propagação. Ou seja, não teria nenhum EZ, nem tampouco o HZ, nenhum dos dois. Ou seja, não tem propagação dentro do guia. Na verdade, se vocês pegarem depois as 5 expressões que está lá, fizer ou EZ ou HZ igual a zero, supondo que a direção de propagação seja a direção Z, vocês matam todas as componentes. Podem experimentar. Mas, se o que eu estou dizendo convence, matematicamente vai convencer. Façam aquela única componente na direção de propagação, façam aquela componente zero. Vocês vão ver que vocês matam todas as demais. Eliminam todas as demais. Tá? Ou seja, isso, o resultado da interpretação disso é que não há propagação da onda do modo TE ou TM dentro do via de ondas. Tá? Tranquilo? Agora, um guia de ondas, de um modo geral, ele é, na maioria das aplicações, é utilizado para propagação em modo único. Falei ainda há pouco. Quantos modos eu posso propagar num guia de ondas? Infinitos modos. Não é? Um guia de onda retangular, esse aqui que eu peguei ainda há pouco, eu posso transmitir modos TE e modos TM aqui. Tá? Modos TE e modos TM aqui. Quantos de cada um? Infinitos. Que tem aquele índice lá, TE, MN, TM, MN, não é isso? Onde aquele M e aquele N assumem valores inteiros, desde 0 até infinito. 0, 1, 2, 3, vai embora. É assim? Infinitas combinações eu posso ter. Com infinitos modos eu poderia propagar no guia. Mas nas aplicações, às vezes eu quero propagar apenas propagação em modo único. O que acontece? Eles são separados normalmente por faixas de frequência. Então, quando eu propago no modo único, eu tenho o primeiro modo. Qual é? O modo dominante. No caso do retangular, o modo TE1 0. O segundo modo, TE2 0. Mas tem uma distância em frequência, tem uma faixa de frequência que separa um e o outro, a frequência de corte de um de outro. Digamos o modo dominante, TE1 0, numa determinada situação, digamos que ele fosse 8.3 GHz.
chutando em 8.3 GHz, TE10. TE20 eu fizesse os cálculos, desse 8.9 GHz. Então isso quer dizer o quê? Que se eu operar desde 8.3 até 8.9, só propaga o modo TE10. Eu preciso superar esse 8.9, que é a frequência do corte do TE20, para que ele possa se propagar. Exatamente em cima do 8.9 ainda não propaga. Passar um pouquinho. Então de 8.3 a 8.9 eu teria o modo TE10, só ele. Propagação em modo 1, uma largura de faixa bem razoável. Tá? E os modos que se propagam, e quando eu opero abaixo da frequência de corte? Então eu tenho um guia, esse aqui, e eu identifiquei que a frequência de corte dele é 8 GHz. De 8 GHz, eu só posso transmitir modos com frequência superior a 8 GHz. Não é isso? O corte dele é em 8. De 7.8, assim, 7,8. O que faz com ele? Passa ou não? Não passa. Como são chamados esses modos? Tentam operar a frequência abaixo da frequência de corte. Esses são chamados modos evanescentes. Tá? Trabalham numa frequência abaixo da frequência de corte. Por alguns diz que ele não passa, que ele não caminha se a frequência estiver abaixo da frequência de corte, é verdade. Na realidade é que a atenuação é muito grande para frequências abaixo da de corte. A atenuação é muito grande. Então, se eu tenho um guia daqui até na parede, ele vai, se eu opero acima da frequência de corte, não tem problema, ele injeta aqui o sinal, ele chega lá na parede, dentro do guia, beleza. Se eu opero abaixo da frequência de corte, ele não vai chegar lá, a distância é muito grande, a atenuação dele é muito rápida. Tá? Então, o que pode acontecer? Ele pode ir daqui para bem aqui, vai um pouquinho só, mas não atenua tão rapidamente que ele se esvai. Daí o nome evanescente. No primeiro caso, o que chega lá na parede, eu já sei que serve para alguma coisa. Uma antena, uma partida de futebol daqui para mandar para lá, não sei, né? Aquela coisa aí a gente já sabe que serve para alguma coisa. Uma informação, transmissão de dados, beleza. Mas e o outro? Serve para alguma coisa? O cara foi daqui e já se acabou. Os evanescentes, será que serve para alguma coisa? Para comunicações, por exemplo, não serve de coisa nenhuma, porque não vai chegar em canto nenhum com ele. Então tem aplicações que não vai servir. Mas, por exemplo, tem aplicações na área médica que são fundamentais. Tá? Hoje em dia se usa muito. Então, para tratamento, por exemplo, de tumores, pele, câncer de pele, isso é muito utilizado. Ou seja, tratamento à base de micro-ondas usando os modos evanescentes. A grande vantagem dele, ele opera numa frequência inferior, tá, ao guia de frequência de corte. Se a frequência é inferior, a profundidade de penetração é maior. Concordam? Lembra a profundidade de penetração? Quando diminui a frequência, a profundidade de penetração aumenta. Ele consegue, eu falei para vocês, profundidade de penetração é coisa pequenininha, fração de milímetro, é coisa merrequinha. Mas eu não preciso muito mais isso para a pele, para fazer o tratamento do cara. Muito pelo contrário, não é para atravessar o corpo dele. Certo? Então, os modos evanescentes são utilizados para isso, ou seja, eles penetram, tratam muitas vezes só na pele, muito superficial, e tratam daquele problema ali, tá localizado. Pode fazer um guia de onda numa frequência de corte lá em cima, trabalhar numa frequência um pouco abaixo dele, mas ainda assim uma frequência alta, de modo que a seção do guia de onda diminui, porque se eu estou operando uma frequência grande, o tamanho físico dele diminui. Então eu posso concentrar aqui numa região que eu queira, então isso tudo tem vantagem. Tá? Então uma das aplicações hoje em dia para os modos evanescentes são essas aplicações médicas. Ok? Não sei se o pessoal aqui da biomédica já deve contar isso, porque eles têm cadeiras nessa área. Eu acho que até nós podemos fazer, né, se vocês estiverem interessados em fazer com optativa.
sei se já chegaram lá, porque o curso também é novo, de repente não estão fazendo nada ainda. Hein? Não, mas eu digo, mas vocês não devem estar fazendo esse tipo de matéria ainda. Ele está fazendo só cálculo. Hein? Deve estar fazendo cálculos ainda. Pois é, então deve estar fazendo só negócio de cálculo, física, vale. Talvez vocês não tenham essa oportunidade, mas... Tá. Aí no final do curso tem algumas perguntinhas, umas questões, eu até já respondi para vocês. Aplicações práticas do guia de ondas, os modos evanescentes, eu já falei para vocês. Vantagem do guia retangular sobre o circular, já contei para vocês a questão da largura de faixa. Mas tem também vantagem na questão da polarização da onda, tá? Porque no guia circular, no guia retangular, a polarização da onda ela é fixa. Já no circular ela pode girar, de modo até involuntário, mas gira. E isso pode causar problema na transmissão do sinal, ou seja, na recepção do outro lado. Vocês já viram que a polarização é um dos fatores que interferem na quantidade do sinal que chega lá na recepção, é um dos fatores. Lembram lá? Polarização, a característica elétrica primeira, aquele epsilon, e o ângulo de incidência, a inclinação, como ele estava sendo injetado no sinal. Deixa eu ter uma pergunta aqui interessante. Por que os guias retangulares, de um modo geral, a relação entre as dimensões A e B é 2? Ou seja, a dimensão maior é o dobro da menor. Por quê? Se vocês forem olhar nos comerciais, podem olhar que essa relação é mais ou menos isso mesmo. Até no olho dá para ver. Olha aí. Poxa, eu não estou acreditando, é só tentando pegar aqui uma régua para fazer. Mas é sempre isso aí, é 2 para 1. Por que os caras fazem isso aí? Não podia fazer quadrado? Pode. 1/3, 2/3, pode fazer. O único problema, o prejuízo que ele vai ter aí, é que ele vai perder na largura de faixa. Ou seja, quando ele faz essa relação 2 para 1, a distância entre o primeiro modo que se propaga e o segundo, ou seja, entre o dominante e o seguinte, é a maior possível. Isso que ele faz normalmente os comerciais, está trabalhando essa relação, respeitando essa relação 2 para 1, tá? Entre as dimensões. Por isso. Ok? Falei dos guias retangulares que são bacanas, né, nessa questão de largura de faixa. Mas e os circulares? A gente usa para alguma coisa? Já que os retangulares ganham dos circulares na largura de faixa, então o circular a gente não usa. Usa. Quando é que a gente usa o circular? Vocês não viram um guia circular na teoria? Tá? Mas eu posso ter um guia circular também. O que me impede de eu fazer a seção reta circular ou fazer retangular? O que me impede isso? Por que eu não posso fazer circular? Posso, e é utilizado, e faz. Grande vantagem do circular, a atenuação, se eu pegar um guia circular de mesma dimensão do guia retangular, a atenuação dele é menor que na do retangular. Poxa, então é verdade, nada ganhou na atenuação, perdendo a largura de faixa, ganhou na atenuação. Isso é verdade. Mas tem mais um item que ele é o problema de acoplamento de modos. Tá? Então, ainda que eu tente trabalhar no modo dominante dele, muitas vezes ele produz um segundo modo, como se fosse dominante, só que 90 graus em relação ao primeiro. Ao invés de ter um, tenho dois com 90 graus, eles dois se acoplam. Às vezes de maneira destrutiva, ou seja, ao invés de me dar um benefício, ganho na atenuação ali, eu perco nesse acoplamento de modos. Então, o circular mesmo, o pessoal tem essa dificuldade em função desse acoplamento dos modos, que é inevitável também, mais ou menos que é aleatório. Mas aí tem o pulo do gato. O pulo do gato o que é? O cara dá uma achatada no guia. O
cara deformou o guia, exatamente essa deformada, fazer o guia que a gente chama de elíptico. Esses são comerciais, os guias elípticos. Então a seção reta dele é uma elipse. Esses aí não tem, eliminam o acoplamento entre módulos e a atenuação ainda é menor ainda do que o circular. Mas continua perdendo a largura de faixa para o retangular. Então, na hora que eu for escolher entre um e outro, eu tenho que dizer o que é interessante para mim. Eu estou precisando de largura de faixa, isso é importante nesse caso, e a potência, a atenuação, o que é? Tá? Mas eu preciso conhecer essas coisas, saber, né, as características de cada um. A largura de faixa do circular por elíptico não faz diferença, não. Mas a vantagem do elíptico é essa, que tu tira essa combinação, esse acoplamento dos módulos. É um negócio muito interessante. Tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Se a questão de perdas presentes nos guias de onda. Não, perda no guia de onda, onde é que eu tenho só? No condutor, tenho perda no condutor, isso é verdade, função de corrente que estão passando ali. Eu tenho perdas por acoplamento ou desacoplamento. Né? Se eu colocar uma carga descasada com impedância característica do guia, eu vou ter perda por reflexão, né? Retornando o sinal. Tá? Então isso aí isso é notório. Eu posso ter também perdas nessa conversão de módulos, esse acoplamento de módulos, se o guia for circular, eu posso ter também. E posso ter perda no dielétrico, porque o meu guia de onda não necessariamente ele é oco, não necessariamente ele é o ar. Eu posso ter um outro material lá dentro. Papel, óleo, tá? Folha, o cara coloca o que quer. E aí muda a característica daquele dielétrico. Com isso, aumenta as perdas. Fatalmente, quando ele tira o ar e põe outro tipo de dielétrico, ele aumenta as perdas. Ele pode modificar a largura de faixa dele, ter ganho aí, mas aumenta as perdas. Então, jogo de cintura de novo. Conhecer a influência de cada item para poder dar a melhor resposta. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Bom, é isso aí. Tá? Então, para a gente partir para a parte prática, que é rápida hoje, eu vou passar agora. Falei para vocês que os guias de ondas, uma das aplicações, das funções deles, é na construção de outros dispositivos. Né? O guia de onda serve de suporte para outros dispositivos. Vou passar para vocês. Mostrei já o primeiro deles, que foi o curto-circuito. Né? Vou mostrar agora para vocês o guia de ondas em si. Esse aqui vocês já tinham visto antes. Né? Então, o guia de ondas está aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma terminação. Como é que eu finalizo uma linha de transmissão? Isso aqui é uma terminação fixa. Tá? Então, é uma linha aqui casada, uma terminação casada, tá? Porém fixa. Vocês olharem no centro dela, tem uma cunha, ó, tá? Como se fosse uma rampazinha. Para que é isso aqui? Exatamente para diminuir as reflexões, para a onda não vir de uma vez e encontrar uma parede aqui na vertical na frente dela. Quando isso ocorre, o que acontece? As reflexões são muito intensas. Eu terminei um curto-circuito. Nós vimos no vídeo da lâmpada, terminando um curto, terminando um aberto, a reflexão é a máxima possível ali. Né? Aí o cara faz o quê? Coloca uma cunha, é como se fosse o cara subindo uma rampa devagar. Em vez dele chegar na beira do muro que ele subiu de uma vez, e vai aqui só na manha, subindo aquela rampa devagar. Né? A mesma coisa acontece com a onda eletromagnética. As reflexões diminuem aí. Essa aqui é uma que a gente chama de terminação fixa. Então isso aqui tem uma certa impedância, então ela é boa para casar aonde? Numa certa linha de transmissão que tem uma impedância similar dela. Vou chutar aqui, isso aqui fosse 50 ohms. Se eu botar numa linha de 75, não vai resolver muito, vai melhorar, mas é melhor do que botar a parede direto. Mas não é o ideal. Mas a linha de 50, botar com uma terminação de 50, opa, eu casei o negócio, ficou bacana. Tá? Então para vocês olharem, esse eu não sei quanto custa, mas nem queria perguntar porque o cara me cobrou 200 só na chapa, né? Imagina. Aqui eu tenho um outro guia de ondas, mas ele tem uma capinha aqui em cima. Se vocês olharem aqui por dentro,
tem uma lâmina, tá? Vocês vão ver, tem uma lâmina no meio. Tá? Isso aqui é um atenuador fixo. Então, o que que tem? O que é isso aqui? O cara diz, olha, eu tenho um atenuador de 10 dB. O que isso diz? Que eu entro com um sinal aqui, do outro lado sai 10 dB a menos. Tá? É isso aqui, um atenuador fixo. Eu não sei de quantos dB é esse aqui. Sei lá, 10, 20, 5, 3 dB, sei lá quanto. Então entra um valor aqui, ele atenua o sinal desse valor fixo em dB que ele garante aqui. Tá? Então isso aqui é uma lâmina resistível, vocês vão ver. E fixo que a gente não tem como mudar. Esse valor que está lá e acabou. Tá? Eu tenho um atenuador fixo, mas eu tenho um atenuador variável. Aquele que mexe. Bota ali, né? Aí o pino daqui. Os caras até o talo. Parafuso que existe. Cara. E é da China. Será que ele não conhece o da X? Será que ele não conhece o da X? Bom, esse aqui é um atenuador variável. Aqui eu tenho junto, vou mostrar 3 itens aqui. O primeiro deles é uma conexão cabo coaxial guia de ondas. Tá? Isso aqui, ó. É uma conversão. É uma junção. Porque eu estou trabalhando com guia de ondas, depois eu quero trabalhar com outro equipamento acoplado a um cabo coaxial. Então isso aqui é uma conexão, uma junção. Tá? Guia, cabo coaxial. Aqui esse seguinte, ó, tem uma setinha aqui, esse cinza, é um isolador. É um dispositivo que permite a passagem do sinal apenas numa única direção, a direção que a setinha está apontando. Tá? Isso aqui é importante e sempre tem nos nossos sistemas para evitar reflexões, por exemplo, no gerador. A gente põe na saída do gerador, quando está aqui, ó, setinha para lá, ou seja, o que tiver de reflexão não volta para ele. Isso aqui é o chamado isolador. Um elemento não recíproco. Dentro dele tem uma ferritazinha, que é um elemento magnético, tá? Tem uma certa magnetização. Tá? É um elemento não recíproco. Ou seja, o sinal só passa num sentido, mas no outro não. Zero. E esse trecho aqui é o atenuador variável. Então eu tenho um micrômetro aqui em cima, e esse micrômetro ele roda, a gente aplica aqui de um lado para o outro e vem dentro uma lâminazinha, tá? Fechando mais o guia, ou seja, aumentando ou diminuindo a atenuação. Então ele tem um range de variação para ele. Então normalmente a gente compra um atenuador de até 10 dB, vai de 0 até 10 dB, o cara calibra na hora do que for possível, tá? Esse é um. Eu tenho aqui o outro dispositivo, que é um guia de ondas. Ele tem no meio, aqui na lateral dele, tem uma ranhura pequena, é um buraco que acopla nessa outra estrutura aqui, que nada mais é do que uma cavidade ressonante. Essa cavidade ressonante aqui, cilíndrica, ela tem esse micrômetro aqui em cima, e esse micrômetro está acoplado a um êmbolo, que move aqui dentro dessa cavidade, para cima e para baixo. Tá? O tamanho da cavidade determina a frequência de ressonância dela. As dimensões da cavidade determinam a frequência de ressonância dela. Para que a gente usa isso aqui? Por exemplo, para a gente fazer a medida de frequência. Vamos usar aqui, medida de uma frequência desconhecida do sinal que eu estou operando. Então eu coloco isso no sistema. Tá? O sistema está operando, o sinal está passando daqui para lá, para o outro lado. E isso já aqui, passou isso? essa cavidade. Aí eu vou sintonizar a cavidade na mesma frequência que eu desconheço.
Como é que eu sei que eu estou na mesma frequência? Na medida que eu colocar isso aqui, eu tenho um medidor de onda lá no final do sistema, onde indicar a maior deflexão, ou seja, o menor valor dele, eu digo, olha, eu estou na ressonância da cavidade, ou seja, a mesma frequência da cavidade com a frequência do guia, ou seja, do sinal que eu estou operando. Aí eu vou lá e faço a leitura combinada. O valor que eu tenho aqui no micrômetro, eu tenho uma correspondência de frequência. Então eu vou lá, combino e identifico assim a frequência que eu estou trabalhando. Eu tenho aqui um trecho de guia, se vocês olharem aqui, tá? Olha aqui, uma linha fendida, ó, parece uma linha fendida aqui, ó. A mesma coisa, tá? Só que o tamanho menorzinho. Mas eu tenho uma outra, que seria essa, que já tiraram aqui, perderam um parafuso daqui. Isso aqui foi um parafuso bem aqui, ó. Os caras desenroscaram tudo, que agora não está mais prendendo, ó. Isso era para prender aqui, tá? Então, esse micrômetro que está aqui, ó, a gente desenrosca aqui. Vou tirar com tudo já. A ideia disso aqui, olha, é para frente e para trás, para cima e para baixo, e subir com essa ponta de prova, tá? Aqui dentro. Isso aqui simula aquilo que nós vimos lá na carta de Smith, lembram lá? Eu falei para vocês, gerador, linha de transmissão, carga. Está descasado. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar um toco numa posição intermediária, de modo que a reflexão se anule agora. O que a gente tinha que fazer lá na carta de Smith? Calcular a posição do toco e a admitância dele, o comprimento dele. Isso que eu tinha que fazer. Tá? Então, esse pino aqui dentro simula o toco, ou seja, o comprimento dele. Eu girava aqui no micrômetro, estava mais para dentro ou mais para fora, identificava essa susceptância, essa parte imaginária da impedância. E posicionava aqui, girando o cursor para a esquerda ou para a direita, na posição da linha, ou seja, posicionava o toco numa posição da linha em que eu casasse carga e gerador. Tá? Nem vou passar para lá porque já vai cair. Ó. Agora o prender aqui já sumiu. Impressionante, assim não dá. Senhor. Aquele ali faz a leitura de quem? Não. Esse aqui? O outro. Esse aqui? Do lado aqui. Ele pega a coaxial, né? Não, é tipo a linha fendida, né? Não, você sai da coaxial aqui. Ah, sim, eu posso botar, por exemplo, o medidor de SWR, aquilo que eu falei para você já, no medidor de SWR, que eu tenho um diodo aqui dentro, tá? Um diodo detetor. Então aqui eu vou fazer a cópia do medidor de SWR e faço a leitura do SWR, ou seja, a taxa de dano estacionária direta aqui, tá? Um elemento recibo que eu mostrei para vocês foi o isolador que está rolando por aí, né? Tem um outro aqui que é o circulador, olha, um elemento multiportas. Esse aqui é um circulador de 3 portas. 1, 2, 3. São 3 portas. Como o nome diz aí, é para circular mais ou menos, sabe, o sinal. Só que a característica é interessante. Está aqui as portas, olha aqui. 1, 2, 3. Aqui não tem nada. 1, 2, 3 portas. Né? Aqui em cima, se nós olharmos, olha, tem um sentido de circulação, sentido horário aqui. Tá? Então o que diz isso aqui? Que se eu enfiar um sinal nessa porta daqui, sentido de circulação horário. O que enfiar aqui, sai aqui desse lado. Nada aqui. O que eu meter de sinal nesse aqui? Só sai aqui, não sai aqui. Ou seja, a circulação está na porta adjacente num único sentido. Também um dispositivo recíproco. Aqui também eu tenho ferrita aqui dentro. Se vocês olharem a ferrita, ela está mais à mostra agora. Esse material negro aqui dentro. Do isolador não deu para ver. Essa é de lá, né? Essa daí? Aí, ó. Tá? Segura a outro elemento que nós vamos mostrar. Ah, manda aqui. Esse aqui, ó. É um acoplador direcional, também à base de guia de ondas. Ó.
Esse é um acoplador direcional de 4 portas, 4 acessos. 1, 2, 3, 4 acessos. Tá? O sinal que entra aqui, por exemplo, ele vem diretamente para cá. Aqui em cima, se vocês olharem aqui por dentro do tubo, ele tem umas ranhuras, de modo que o sinal pode sair também aqui e aqui. Então, se eu jogar água aqui, meter pressão, jogo aqui, espirrar em cima, assim, tá, e aqui sai nas outras 3 portas. Tá? Essas curvas, eu posso ter feito o sinal, alguma coisa assim? Aí aqui está o negócio. Não, a questão da curva, aquela história da onda eletromagnética, a curva ela faz perfeitamente, não tem derrapagem, não tem. É tranquilo. A questão é aqui, a orientação, a dimensão dessas fendas que tem aqui dentro, são feitas de tal modo que, ao injetar o sinal aqui, a maior parte dele saia nessa conexão direta, no guia direto, no guia principal. Uma parte menor saia aqui e quase nada aqui, ou nada aqui nessa, ou muito pouco aqui. Não é que a gente faz isso, dispondo essas fendas aqui de maneira corretamente. O tamanho e a posição delas é que vai definir isso. Tá? Ninguém vai mostrar um projeto disso aqui, mas é aí que vai. Esses acopladores, eles são caracterizados por dois parâmetros, 2 figuras de mérito, a diretividade e o acoplamento. Então o acoplamento, ele mostra qual o percentual do sinal que, entrando na porta principal, na fonte, acopla para o segundo guia, diretamente para o segundo guia. Ou seja, entrou aqui, saiu aqui. E a diretividade, a facilidade, a capacidade que ele tem de mandar aqui, sai nessa. Ou seja, dirigir a onda diretamente, tá? No guia principal. Eles são, a gente compra normalmente pensando na frequência, obviamente, que é para dimensionar a abertura, a seção reta do guia, mas o quanto eu quero de acoplamento. Então, se eu olhar esse aqui, está escrito 8.2 a 12.4 GHz, banda X. E aqui do lado, acoplamento 10 dB. Então, isso que ele está dizendo aqui, que o sinal que entra aqui primeiro, o que sai aqui acoplado, está 10 dB abaixo do principal. Ou seja, um acoplamento de 10 dB. Tá? Essa característica. Mas eu tenho acopladores de 5 dB, de 3 dB. Acoplador de 3 dB, por exemplo, o que diz? Que o que entra aqui, o que sai nesse lado está 3 dB abaixo. 3 dB é 50%. Então metade aqui, metade sai aqui, já que essa está desacoplada. Então uma carga casada aqui, se esse acoplador for de 3 dB, caso essa porta, entro com 100 watts aqui, vai sair 50 aqui e 50 aqui. O acoplamento é um acoplador de 3 dB. Ok? Então essa é a característica do acoplador direcional. Agora tem acoplador com 3 portas só. Essa aqui não existe e já tem uma carga casada dentro dele aqui. Então nunca tem reflexão. Ok? Então, mas ele é bidirecional, eu posso mandar por aqui e esse aqui ser a porta principal de acoplamento direto, eu posso mandar por essa, acoplamento direto ser essa. Não tem problema nenhum. Tá? Mas o guia de baixo, esse maior, normalmente é o guia principal. É por aí que eu vou fazer a inserção do sinal. Isso aqui é interessante para a gente, que pode utilizar em sistemas de monitoração de sinais. Então aqui eu tenho meu sinal principal, aqui eu tenho uma antena transmitindo um sinal de rádio aí para os ouvintes. Tá? Isso aqui, o acoplado, pode ser a monitoração que eu quero ter da potência que eu estou enviando, sem tirar o sinal do ar. Então eu associo um acoplador, não de 10 dB, mas por exemplo de 30 dB pelo menos, que é 1000 vezes, ou seja, 1000 vezes, um fator de 1000 em relação ao que entrou aqui, vou pegar 1 milésimo só aqui nessa porta acoplada. Tá? Então eu já sei que é 1 milésimo, o valor que eu medi aqui eu multiplico por 1000, peraí, isso aqui que a minha fonte está mandando. Tá? 1000 vezes mais, sem tirar o sistema do ar, monitorando ali online. Tá? Então esse é o acoplador direcional. Mas é aquele retorno onde ele foi? Que retorno? O outro retorno. O quarto? É. Não, esse aqui é uma porta que normalmente eu coloco um elemento casado aqui, porque a potência que eu mando aqui, a maior parte vem para a direta. Uma parte menor vem para cá, e menor ainda o acoplamento reverso.
Tá? Aqui o acoplamento de referência é menor ainda. Às vezes eu tenho aplicações em que eu quero colocar uma outra monitoração de alguma outra coisa. Por exemplo, de quanto está voltando, tenho reflexão aqui, onde estava saindo para a minha antena, mas ainda não está um casamento perfeito. Então o que saiu daqui ela vai acoplar lá. Eu tenho uma medida de quanto é essa reflexão. Mas de modo geral, isso aqui eu ponho uma carga casada que não me interessa. Isso eu quero saber quanto está saindo. Tá? Tanto que eu disse, tem acopladores que são só 3 portas. Nós temos uns aqui, mas os caras enfiaram um monte de caixa em cima, é a última ali que está no chão. São só 4 mesmo, tá? T híbrido ou T mágico só tem 4 portas. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 2 portas aqui, 3 portas nesse plano, 1, 2, 3. 3 portas nesse plano aqui, chamado plano H, e uma nesse plano aqui, ó. Uma na vertical que sai aqui para cima, só uma. Né? Essa daqui, ó, sai para cá, uma sai para cá e outra aqui sai para lá. Tá? 3 portas nesse plano aqui. E uma só saindo para cá. Essa daqui é o que a gente chama de plano E, e essas 3 aqui chamam de plano H. Tá? Como é que funciona o T mágico? O que é o T mágico? O que ele tem de mágico aí? Nada. Tá? Mas a característica é o seguinte. Vamos chamar isso aqui de porta 1 e porta 4. 2 e 3. 1, 2, 3, 4. Só para numerar aqui, tá? Então o que diz o T mágico? Se eu injetar um sinal aqui na porta 1, 10 watts. Vai sair nas portas 2 e 3, 5 watts cada. Entro com 10, sai 5 aqui e em fase. Tá? Entro com 10 agora aqui na porta 4. Vai sair 5 aqui, defasada de 180 graus. Quando eu injetei aqui, 10, e saiu 5 aqui saiu 0. Mesma coisa quando eu injetei aqui, saiu 0 aqui. Ou seja, em outras palavras, essas 2 portas, uma que está no plano E e uma no plano H, essa coisa aqui, a 1 e a 4, estão sempre desacopladas. Essa é uma característica do T mágico, T híbrido. O desacoplamento entre 2 portas. Essa e essa. Só essas 2 aqui estão desacopladas, tá? Isso é interessante no sistema, por exemplo, eu quero transmitir e receber com 2 antenas no mesmo pacote. Ora, o sinal que vem aqui, isso aqui tem minha antena receptora, o que entra aqui nunca vai ser retransmitido, porque essas 2 portas estão desacopladas. E o que está sendo transmitido aqui, tá? Se saiu aqui, se por aqui não vem, até porque estava saindo aqui, ou seja, essa e essa, eu poderia até ter 2 receptoras aqui, essa e essa. O que passou aqui não vem por essa, uma não interfere na outra. Tá? Então tem eu posso trabalhar isso aqui como medidores, os sistemas para identificar impedâncias desconhecidas, sistemas de misturadores de sinais, eu posso trabalhar com T mágico. Tá? Então, agora, isso aqui, a mágica está nesse sentido, porque o cara pensa, Edinaldo, se eu meter uma mangueira aqui, depressão nessa porta 1, onde é que vai sair a água? Só nas portas 2 e 3? Eu digo na 4 também. Tá? Para a água não tem problema. Eu enfio aqui porque tem buraco, vocês vão ver. Se eu der pressão aqui com água nessa porta 1, vai sair água nas portas 2, 3 e 4. E se colocar na 4, vai sair na 1, 2 e 3. É só a onda eletromagnética que tem essa, daí o nome mágico, tá? Mas não tem nada de mágico. E por que não tem mágica? Então, como é que Edinaldo sabe que não vai ter mágica nisso aqui? Deixa eu pegar esse outro aqui que é maior. Tem um maior aqui. Cadê o maior? Hã? Ah, tá aqui, ó. Esse aqui tem mais comprido. Tá? Por que não vai sair? Vejam bem, se eu injetar o sinal aqui, de retangular, como é que vem a onda aqui? A onda vem assim, né? Modo dominante, TE10. Campo elétrico está aqui na vertical. Né? E a maior parte do sinal aqui no centro dele, lembra lá do caderno 7? Então está aqui. Então essa onda vai caminhar aqui dentro, é assim que vai o campo elétrico, vai para lá. Ó. Quando ele chega aqui em cima, lá no meio onde está o buraquinho, o que ele vai encontrar? Esse guia aqui e esses 2. Para esses 2 ele vai se dividir para lá, o campo elétrico está aqui, vai se dividir metade para lá, metade para cá. Olha como é que ele sai.
um pezinho na posição certinha. Agora esse outro aqui, olha como é que está o campo elétrico. Olha como é que ele ia sair. Se ele está aqui para cima, olha aqui, ele viria para cá, ó, na direção aqui, longitudinal. O módulo ETE, transversal elétrico, eu tenho componente na direção de propagação do campo elétrico? Não tenho. Não é verdade? Então está explicado por que, que o campo elétrico, a onda eletromagnética, não acopla para cá. Não tem como o campo elétrico subir. Não tem como ele fazer isso. Porque não tem o componente longitudinal dele. Não se propaga num guia de onda retangular isso aqui. Tá? Então esse aqui é o X do negócio. Tranquilo aí? Alguma pergunta? Então vamos passar para a parte prática. Tem duas medições só para fazer para vocês. Outras mais, o tempo também é curto e aí fica para quem fizer micro-ondas, tá? Fazer outro tipo de medições. Por enquanto vai ficar só essa daqui. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer medida de frequência. Caí inclusive no caderno que eu dei para vocês terem, o caderno 9, né, que vocês copiaram. Então vamos lá. Vou fazer a montagem que está no caderno 9. Tá? Então lá tem uma fonte de sinal de micro-ondas, está aqui ela. O cabo coaxial sai e entra no primeiro estágio aqui, que é esse adaptador, ou seja, a transição. Cabo coaxial, guia de ondas. Então guardei aqui. Passou dele pelo isolador, aqui. Atenuador variável, aqui. Medidor de onda, linha fendida, trecho de guia de ondas, outro isolador, e aqui o que eu tenho aqui? É um detetor, é um trecho de guia cabo coaxial, mas eu tenho um de outro detetor aqui. Aqui embaixo tem um de outro detetor. Se eu abrir essa tampinha, hein? Pra quê? Para que a gente possa detectar o sinal. Não, mas dele aqui embaixo. Onde está aqui? Ele está soldado isso aqui, ó. Tá? Se a gente abrir bem aqui, com a tampinha, ele cai esse diodo ali embaixo. Tá? Esse diodo detetor, na verdade, o que ele faz? Ele transforma esse sinal de onda num sinal DC. Tá? Esse sinal DC é medido ali naquele detetor de onda, é um microamperímetro. Tá? Então, na verdade, ele vai fazer uma referência entre esse microamperímetro e o sinal, se está fraco, se está chegando a onda, se não está. Tá? Então ele só faz essa conversão aí, ou seja, o sinal da onda eletromagnética aqui, ele está associando a um nível de tensão DC. No caso, eu não trabalhei com tensão, estou trabalhando com corrente. Tá? E aquele finalzinho? Isso aqui era para o casamento, lembra como nós usamos no outro? Casamento de impedância, tem aquela laminazinha mais para dentro, mais para fora. Tá? Isso, eu não vou nem mexer nele ali. Então, o sistema diz o seguinte, vamos ligar lá, né? Ligamos aí, eu vou colocar, liguei aqui o gerador, tá? Liguei o gerador, aí ele diz lá, colocar o atenuador na máxima atenuação. Já botei. Por que eu botei na máxima atenuação? Para prevenir possíveis reflexões. Eu já tenho um isolador aqui, mas eu já estou fazendo isso aqui também. Tá? Mais um refresco agora para quê? Porque agora o sinal que está indo para lá, que o isolador permite, esse aqui não deixa. Aí eu vou ligar a fonte, diz ele que já estabilizou aqui, eu vou considerar que sim. Ajustar o sinal de saída para o nível máximo, já ajustei. A varredura eu vou desabilitar, já está desabilitada. E vou acionar o sinal contínuo, que é o que eu vou trabalhar. Não é onda quadrada, é um sinal contínuo. Eu vou ajustar uma determinada frequência aqui. Claro, nós conhecemos a frequência que eu estou vendo aqui. Mas digamos que isso aqui tivesse tapado e eu quisesse verificar qual era a frequência. Então vamos ver como é que seria essa medição. Tá? Aqui, eu vou botar aqui em 8.9.
8.9 GHz. Tá bom? Então essa é a frequência que eu tenho que medir lá. Aí o que ele diz aqui? Diminui a tensão do atenuador, lá tem no meu medidor meu detetor de onda. Ainda agora eu tentei fazer com ele virado aqui, olha, mas a qualidade do produto, que é um kit didático, ele não funcionou. Só funciona deitado, o ponteiro não... Né? Já começa cansado, mas quem está aqui na frente está vendo. Eu vou começar a tirar a atenuação. Ah, tá. E a gente vai levar o ponteiro ali até que ele chegue, sugere aqui 80 microamperes. Agora não está dando mais, né? Aumenta um pouquinho aí. Tá bom. Tá frio. 80, tá? Sugere ele ficar nessa faixa aí. Agora o que eu vou fazer? Reparem bem, eu tenho um sinal aqui que eu calibrei antes em 8.9 GHz, que eu não sei quanto é que é. E preparei ali, o detetor de onda já está dizendo que tem um sinal lá. Eu vou utilizar o meu medidor de onda, que é esse aqui, ou seja, onde tem a cavidade ressonante, é diferente daquele outro que é outro fabricante, tá? Para a gente estimar então quanto é a frequência, deve ser alguma coisa, deveria ser isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mexer nesse micrômetro aqui e ajustar o êmbolo aqui dentro, ou seja, de modo que eu encontre, que eu faça ressoar a frequência que eu estou operando nessa cavidade com a frequência do sinal da minha fonte. Casar duas coisas, tá? Então vou lá. Agora para isso eu preciso de um pequeno auxílio aqui. Cadê o auxílio? 60 mil. Bom, para isso, a gente vai ter que acompanhar ali o detetor a hora que ele der a deflexão mínima possível. Isso vai acontecer quando estiver na ressonância. Opa! É muito sensível esse negócio. Acho que é isso aí, né? Então eu tenho aqui, aí aqui em cima tem um micrômetro, 7.7, vocês vão dizer, essa é a frequência, não é 8.9, mas isso aqui não é a frequência, é 7.72 milímetros, tá? Aí os caras mandaram pra gente, nós mandamos 60 mil para eles mandam esse ábaco aqui pra gente. Nós mandamos 60 mil para eles mandam um ábaco pra gente identificar a frequência. Aí tu tens aqui do lado um valor em milímetro, aí procura compilar 7.7, aí eu vou aqui, 7.7, está aqui, ó, 7.7, 7.72, 7.7, 2, aqui 2,6 está aqui, tá por aqui. Aí eu corro aqui para a esquerda, 9 mil MHz. Tá? Não deu para fazer, colocar um equipamento aqui que já desse para a gente ler direto o negócio. Eu acho que vai custar mais de uns 80 mil para botar isso aí. Então, a vida do dispositivo. Foi? Mas é, achamos 8.9, né? Mas tudo bem, 8.9. Nessa altura do campeonato não dá para reclamar. Tá? Mas é isso, a sensibilidade, a precisão dele que é bacana. Então, se eu perder essa folha, vocês já viram que eu tenho que tirar umas cópias logo para garantir, né? Tá meio apagado, né? Não, olha aqui, tem que vir plastificado, bacana o negócio. Detalhe, nós compramos 2 e agora ficamos em altas, porque olha, aqui em cima eu vi escrito o número de série 091236. Um é o 236, outro é 235, que são 2 sistemas. Um tem uma tabela dessa e o outro tem outra tabela que não é igual. Não é igual.
Os dois não. Aí eu já não sei, pois é. Mas como nós estamos aqui mais ou menos para aproximado, eu também nem esquentei muito em ver onde estava um e outro. Tá? Estou com as duas tabelas aqui. Tá ok então? Como é que a gente mede a frequência? Eu preciso desse aparato aí. Agora vamos fazer uma outra, que é para medir a potência. Vamos lá na potência então, rapidamente. Nós vamos sacar agora o isolador e vamos aquela terminação lá, nós vamos entrar agora com a potência. Pronto, vou tirando o isolador. Cadê o isolador? Não tem. Deixa eu contar, a gente não consegue ganhar uma com essa escola. Caramba, quando eu pensei no dia, porque o manual desse negócio não vem junto, né? O cara mostra uma foto do negócio e diz, olha, isso mede frequência, mede potência, mede isso, mede aquilo, eu penso satisfaz. Agora quando chega aqui o cara me dá um lado. Porra. Sacanagem. Não tem condição, cara. E eu vim com um circuitozinho ali que calculasse direto, né? Pois é, não, e outras coisas, não é um dispositivo de precisão realmente não. Fizemos aí isso aí, uma pesquisa, não tem condição, não tem precisão para isso, é só para aula mesmo, só para a gente conhecer as coisas e tal, Então agora nós estamos dando uma arrumada nisso aqui, e vê que tem muita coisa que eu poderia utilizar, nós não estamos usando aqui o medidor da SWR, não estamos utilizando a linha fendida, posso fazer o casamento de independência, nós não vamos fazer. Tinha vários experimentos que nós poderíamos fazer aqui. Fora os experimentos com dispositivos passivos, tá? Levantamento de curva de diodo, tá? Diodo GAN, por exemplo. Então aqui ele colocou o isolador e agora colocou o nosso medidor de potência, está lá atrás. Ó. Não é um HP, mas vai dar para fazer. Sexta-feira então, está tudo certo. Quem precisar ainda fazer a terceira avaliação, venha. Se quiser vir cedo, venha, porque vai ter poucos alunos. Se quiser vir 2h50, vai ser mais rápido, já pode vir. Hein? Dando informação furada. Já pode vir logo. Até porque eu vou ficar aqui. Se também se der 4 e depois 4, não tem mais ninguém, eu já vou embora. Também. Tá? Então, são poucos. Eu não sei quantos são também para fazer. 2h50? Não, por que 2h30? Que começa 2h30 já? Não. Vem 2h50 porque tem muito tempo. Tá? Vem 2h50. Ó, então vamos lá. Então saiu aquela parte final, entrou aqui o isolador e no final da minha transmissão nós colocamos o medidor de potência. Tá? Então vamos colocar o medidor de potência para funcionar aí. Vamos lá. O medidor de potência está funcionando ali. Ele já está marcando ali 16,8 miliwatts. É direto, medidor de potência é direto. Ninguém vai enrolar muito nisso aí. Tá? Mas só para mostrar para vocês que à medida que eu mudo a frequência, o nível de potência também que vai chegar difere. Tá? As condições de casamento estabelecidas aqui são diferentes. Então se eu mudar a frequência aqui para 8,8, por exemplo, olha lá como já mudou lá, mudou? Ou não? Mudou nada? Então, deixa eu mudar logo, deixa eu aumentar logo aqui. Pronto, bastante questão. É isso aí, 16,3. Vamos chutar que seja isso aí, a potência que ele está vendo lá atrás. Agora observem que alguns dispositivos, aqueles que eu mostrei para vocês, mostram para vocês que realmente funcionam. Vou pegar o primeiro deles aqui, vamos botar o acoplador direcional. E temos o T+, vou botar o funcionamento dos dois, tá? Vamos tirar isso. Lembra do T+, que eu disse? Que
Essas duas portas aqui estão desacopladas, lembra lá que eu falei? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou associar, olha lá, com essa. Vou colocar essa aqui, ó. Não. Essa aqui. Então vejam lá. Olha lá. Quanto aqui está lendo? Nada. A porta está desacoplada. Está vendo aí? Medidor lá, 0. Vamos colocar nessa de cima agora. É aquela que vai sair a metade. Olha lá. Acho que tem que alinhar, senão não tira. Estou querendo quebrar teu galho aqui. Vamos colocar na de baixo agora. Vou botar na de baixo, ver se de baixo dá. Acho que isso tem que mostrar, senão. Claro que não deu exatamente igual, porque o operador está fraquejando aqui. Mas vocês estão vendo que nas outras duas portas, aquela que eu falei para vocês, deveria dividir mais ou menos na metade, tá? E na que está em 90 graus com ela, que não é essa, olha aí, é essa daqui, volte lá nessa aqui de novo, vamos ver o que vai dar. Tinha que dar 0. Ah, tá aqui, ó. Vou tirar, acho não. Tá bom, ponto 1, tá certo? Então vocês estão vendo que o T mágico tem essa característica mesmo. Vamos ver agora aqui, isso aqui é melhor a gente colocar, um acoplador direcional, tá? Aqui agora fazer o acoplador direcional para não esculhambar muito. Vamos ver se aquela história do acoplador direcional é verdade. Pensando de contratar para pensando em contratar a solução mesmo. A gente tinha que avisar a senhora também que Precisa tirar 6 e 6. Eu só vou mostrar esse aqui. Essa é a terceira coluna. Só pra gente. É, 6 e 6. Jogo rápido. Então tá lá, né? Entrou aqui, vamos colocar na porta direita. Olha lá. Olha lá. 13, 14 miliwatts, tá? Vamos colocar na acoplada. Lembra lá que é um acoplamento de 10 dB, então está 10 dB abaixo. Olha lá como caiu bastante, tá vendo? 1.4. Vamos ver aqui na outra que é a acoplada reversa. Não deu para ver lá? não vou dar para Ah, sim, mas eu estou traduzindo aqui, 1.4. E põe na acoplada reversa agora aqui. Olha aí, praticamente nada, que é aquela porta casada. Tá vendo? Então é a característica do acoplador direcional. Essa divisão ainda poderia ficar melhor, bastasse que eu trocasse um acoplador de 20 dB, de 3 dB, seja lá quanto fosse agora. Tá? Vou fazer então a chamada já para não atrasar vocês e a gente...